o que é uma tendência, a gente entende que é nada mais do que topos e fundos ascendentes. Isso é uma tendência de alta. E uma tendência de baixa seria topos e fundos descendentes. Então, muitas vezes o mercado anda nesse sentido. Tá? Então, você quer pegar uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Você vai ver que muitas vezes tem também canais e outras maneiras de identificar a faixa operacional que o preço está operando. Então, tem vários truques aqui que a gente utiliza para entender a tendência de consolidação. Viu, gente? Qualquer outro padrão que não seja topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes é uma consolidação. Então, o que você vai procurar sempre é o preço está fazendo topos e fundos ascendentes? Sim, está fazendo topos e fundos ascendentes. Então, eu vou simplesmente acreditar que vai continuar fazendo topos e fundos ascendentes. Isso é uma coisa difícil para a gente, a maioria das pessoas entenderem. Tá? Acreditar na continuação da tendência. Tendência vai tão longe, às vezes, Luiz, que surpreende a gente. E a gente ganha dinheiro no movimento de preço. Então, sempre queremos pegar uma tendência. Aqui as pessoas não entendem muitas vezes é que faz sentido, não sei se vocês pensam um pouquinho sobre isso. Se o preço vai começar a subir e vai continuar subindo, tem que chamar cada vez mais e mais e mais compradores. Né? Não faz sentido? Então, a gente tem uma maneira dentro dessa tendência de avaliar se mais e mais compradores estão chegando. A gente chama isso de mais combustível na compra. Então, a gente consegue entender se está ganhando cada vez mais combustível em cada realização do mercado, a gente entende que o mercado vai continuar subindo. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Primeiro, o que é uma tendência? Topos e fundos ascendentes. Como é que a gente acredita na tendência? A gente procura mais e mais combustível aparecendo, quer dizer, mais postos de gasolina aparecendo ao longo da estrada. Agora, imagina, Luiz, se o preço fizer assim, e de repente ele vira para cima, eu olho aqui e eu percebo que a gente tem 1, 2, 3, 4. Cadê o 5? Cadê o quinto? Não tem o quinto. Para continuar subindo, eu teria que ter o quinto aqui. Mas esse quinto eu não tenho. Então, olha só. Ganhei mais combustível aqui. Ganhei mais combustível aqui. Ganhei mais combustível aqui. E estou no mesmo nível de combustível do que anteriormente. Sabe o que eu entendo? Para que a tendência possa continuar, eu tenho que ganhar mais combustível. Não ganhei mais, então acabou a tendência. E como o preço só tem dois comportamentos, tendência e consolidação, quando ele não está em tendência, ele está em consolidação. Essa é a primeira coisa para entender. Né? Se você entende muito bem esse conceito, olha, você vai ganhar quase, né? Um poder assim de como é que fala o que eu sempre falo? Além do alcance. Você consegue antecipar o que vai acontecer no mercado simplesmente pelo fato que você consegue identificar, mesmo antes do movimento, se existe um posto de gasolina lá para abastecer o carro, sim ou não. Tá? Então, muito importante todo mundo entender esse conceito. Se a gente voltar no sentido oposto, então, se o preço não conseguir ganhar mais combustível, ele faz algumas coisas. Ou ele faz aqui uma onda 3 para baixo, ou ele faz um topo duplo e depois entra numa lateralização. Mas o que você entende é que não existe mais tendência. Você vai se preparar para sair da operação. E olha o que acontece interessante. Se o preço não conseguir fazer um novo topo, ele começa a cair,
a gente começa a aparecer pressão para baixo, né? Combustível na queda. Olha, primeiro combustível aqui na subida, primeiro combustível aqui na queda. Se o preço voltar para cá, e mesmo antes de ele voltar, a gente perceber que está esperando aqui agora mais combustível na venda, então a gente entende simplesmente que com mais combustível na venda, a tendência de baixa vai continuar. E de repente ele faz um novo fundo e a gente olha para trás e a gente já percebe, olha, existe já agora mais combustível na venda. Então já antecipamos que se o preço voltar para cá, depois ele vai fazer um novo fundo e vai continuando até a gente perceber que não existe mais maior combustível na tendência de baixa. Então esse é um ciclo muito interessante que o preço normalmente faz. Tá? Então, para todo mundo entender como é bom, né, essa questão de price action, estrutura de preço e maior combustível, sim ou não. Como é que a gente vai ver mais combustível? A gente vai simplesmente olhar algumas linhas no nosso gráfico e se a gente se parece para a gente maior número de linhas ou linhas de tamanho maiores do que anteriormente, estamos ganhando mais combustível. Caso contrário, vamos entrar na consolidação. Ok? Rapidinho, mais um pouco de técnica, mais um pouco de aula aqui, tá? Preço tem uma estrutura básica baseado na média áurea, o fractal 5-3. 1, 2, 3, 4, 5 movimentos e depois 3 movimentos na contratendência. Logo depois, 1, 2, 3, 4, 5 de novo. E se a gente olhar, esse aqui, numa escala maior, é um movimento maior, um movimento menor, um movimento maior. Pode perceber que a gente tem canais que aparecem aqui. Então, você consegue olhar para o preço também dessa forma, tá? Quais são os movimentos que o preço normalmente faz? Não é o único movimento, mas é o mais preponderante. Então, a gente utiliza isso para fazer esse entendimento aqui, para fazer nossa leitura. Sabe o que é interessante? Se esse movimento pequeno está subindo dentro de um movimento maior, então esses dois movimentos formam uma tendência, né? Uma tendência pequena. Se esse aqui faz parte de um movimento maior ainda, olha só, se eu pegar esse pequeno subindo, esse médio subindo e esse grande subindo, eu tenho uma pura tendência de alta. Tá? Então, isso que a gente vai fazer também. A gente vai olhar no preço em escalas diferentes e tentar entender quando a gente tem fractais Ficube subindo juntos, fractais Ficube caindo juntos, ou fractais Ficube brigando. É o conceito seguinte, vamos supor que eu tenho eu aqui no meio, aqui, tá? Estou aqui no meio. Tem uma referência no gráfico. Simplesmente uma linha no gráfico. Se o preço está acima de mim, ele está subindo. E se ele está abaixo de mim, está caindo. Mas eu quero saber se eu faço parte de um movimento maior. Então, eu vou olhar aqui para um fractal maior do que eu também. E também eu tenho uma perspectiva do fractal menor do que eu. E com essas três perspectivas, eu entendo se esse grande está subindo. Opa, vamos fazer outra maneira. Tirar esse aqui. Eu entendo que se eu estou subindo, o grande está subindo, e o pequeno, tanto faz, pode estar subindo ou caindo. Ele normalmente é bem bagunceiro, né? Não é muito importante. Mas se nós três estamos subindo juntos, o preço normalmente vai andar bem em tendência.
Mas vamos supor que o grande está subindo e eu estou caindo. Então, eu não estou trabalhando com o grande. Eu estou brigado com ele. Isso é uma consolidação. Tá? Então, quando a gente tem briga, você vai levar muito sinal falso. Tá? Quando tem tendência e percebe que tem mais combustível, vai até a lua. Vai ser muito bonito. Movimentos fortes e bonitos. Então, esse é o conceito. Olha, eu sou no meio, fico no meio do gráfico, confio em mim mesmo. Se o preço está acima de mim, eu quero comprar. Se ele está abaixo de mim, eu quero vender. Mas eu vou olhar o grande. Vou olhar esse grandão aqui e não o pequenininho, tá? Aí tem mais, Luiz, mais um fractal, que é um gigante. Que é um gigante, cara. Ele é gigante mesmo. E aí, se eu estiver dentro da casa do gigante, o jogo muda totalmente. Muda totalmente. Porque esse fractal pequeno, ele acaba sendo tão pequenininho que eu não posso mais olhar para ele. Ele vira só ruído. Então, eu tiro ele do jogo e muda a minha perspectiva do gigante, do grande e do médio. Eu vou fazer o mesmo tipo de avaliação. Se o gigante está subindo, o grande está subindo, e eu estou subindo, a gente vai subir até a lua. E se eles estão caindo, todos nós vamos ter uma forte tendência de baixa. E se a gente tiver uma briga aqui, com o gigante subindo, mas o grande caindo e eu subindo, olha a briga aqui. Nós vamos ter uma consolidação, porque a expectativa do mercado é diferente. Os grandões querem comprar, mas os médios querem vender. É briga. Briga a consolidação, tá?